Muito obrigado pelo carinho, pela sua audiência. Até às 14h estaremos juntinhos, mas com muita informação para você, com a maior e melhor cobertura jornalística de todo o estado do Paraná. Olha, desde ontem, alguns áudios começaram a circular nas redes sociais relatando a suposta situação caótica no Hospital Universitário de Londrina, que é referência para o coronavírus aqui na cidade. Hoje, a superintendente do hospital convocou a imprensa para dar esclarecimentos. Vamos ver junto com você. Oi, Cid. Tudo bem, Lu? Bom dia para você. Oi, bom dia, Cid. A coletiva terminou agora há pouco. Porque essas notícias aí repercutiram muito, esses áudios repercutiram muito, né? Inclusive de um médico pediatra do próprio hospital. E aí a superintendente, a Vivian Feijó, comentou sobre isso. Realmente esse médico faz parte do quadro clínico. Ele não faz parte desse grupo que está concentrado aí nesse plano de contingenciamento para o novo coronavírus. No entanto, ele se explicou à direção, disse que foi mal interpretado, que ele gostaria apenas de fazer um alerta. Agora tem aquele outro áudio, sabe, de uma mulher falando que bebês estariam entubados, de que o hospital estaria escondendo informações de que seriam casos confirmados do novo coronavírus. A situação é a seguinte: realmente, duas crianças, não são bebês, duas crianças que estão entubadas com quadro respiratório grave. Elas chegaram a ser testadas para o novo coronavírus, o resultado ainda não chegou, mas não estão sendo monitoradas, porque elas não são consideradas como casos suspeitos do novo coronavírus, mas apenas de uma doença respiratória grave. Tem sim um caso suspeito, uma mulher que está internada, a idade não foi divulgada, diz que aproximadamente uns 30 anos, uma mulher jovem que também apresenta um quadro respiratório grave. Essa sim está internada no hospital. Também foi colhido o exame, encaminhado ao Laboratório Central do Estado e o resultado ainda não chegou. Porque esse resultado aí demora de 5 a 7 dias para chegar. Tanto que o hospital universitário quer ser credenciado também para poder realizar estes exames no HU. Se isso acontecer, os resultados poderiam sair em até 48 horas. A Vivian Feijó diz que não há uma situação de caos, está tudo muito controlado. O hospital é realmente referência em Londrina e região para o novo coronavírus. No entanto, as equipes foram preparadas para esse atendimento. Há leitos de isolamento, há também a preparação aí de novos leitos de UTI. O hospital espera colocar em operação 20 novos leitos de UTI e também 40 leitos de infectologia. Inclusive 10 leitos aí são de uma unidade nova, uma unidade vascular ainda não inaugurada e que eles pretendem colocar em operação especificamente para o novo coronavírus. Inclusive com consultórios isolados para atender casos suspeitos. Hoje, qual que é a orientação? A pessoa que tem um sintoma de gripe ou que possa ser classificado como novo coronavírus, febre, coriza, dor de garganta, tosse, problemas respiratórios, que não vá até o hospital, que não tenha essa procura direta. Apenas os casos mais graves hoje estão sendo testados, até porque a gente tem essa informação em todo o país da falta desse exame, né, do produto para realizar esse exame. Então, ou seja, apenas os casos graves estão sendo testados. Se o quadro é leve, a orientação é para que a pessoa fique em casa, apenas casos graves e ainda assim sem procura direta. Porque nesse plano de contingenciamento, o Hospital Universitário está restringindo o atendimento no pronto-socorro, ou seja, apenas para casos de urgência, emergência, SIAT, SAMU ou então encaminhamento via central de leitos, que aí sim poderiam ser casos suspeitos do novo coronavírus. Também cirurgias eletivas, procedimentos agendados estão sendo adiados, tanto no HU quanto no Hospital das Clínicas lá na UEL. Por quê? A ideia é que o hospital fique concentrado exatamente para o novo coronavírus, inclusive até os casos de dengue, que o hospital era referência, também devem ser redirecionados. Que aí, no caso, apenas os casos mais graves de dengue, que eles classificam como tipo D, estão sendo atendidos ainda no HU. A orientação é que, então, os outros casos sejam encaminhados para o Hospital da Zona Norte, que também é referência. Sobre esse plano de contingenciamento e todas essas ações que estão sendo realizadas, será necessária a contratação de 200 profissionais. A Vivian Feijó, que é superintendente do HU, falou sobre esse assunto. Vamos ouvir.
Nós estamos esgotando as nossas atas para que não falte medicamento, para que não falte EPI e, inclusive, estamos evitando providências na contratação de pessoal especializado, tá? Para que a gente possa reforçar as equipes, tanto para atendimento médico, fisioterapia, pneumo, infecto e equipe de enfermagem, auxiliar operacional, entre outros serviços que são extremamente relevantes para que a gente possa prestar uma assistência qualificada. O Hospital Universitário não conta hoje com seus dados atualizados com nenhum paciente portador de coronavírus Covid-19. Né? Nós não temos nenhum caso. Todos os casos que foram atendidos, advindos ou de procura direta até então, logo do início, ou regulados pelo SAMU, ou vindo do Zona Sul ou da UPA por orientação, todos os casos considerados leves, tá? Devidamente atendidos dentro do protocolo clínico estabelecido pela instituição. Bom, em relação a esses testes para o novo coronavírus, né? Então, atualmente a gente tem apenas o LACEN, o Laboratório Central do Estado, lá em Curitiba, que faz esses testes aqui no Paraná. Ainda o Hospital Universitário não está credenciado, isso depende de uma autorização do Ministério da Saúde. Caso seja autorizado, aí sim vai poder realizar esses testes e ter resultados em até 48 horas. Mas também não dá para testar todo mundo. Devem ser testados apenas os casos mais graves. E ainda, diante de toda essa fake news, tanta notícia circulando, né, tanto boato também, né, Cid? O hospital está criando um canal de comunicação e a partir da próxima segunda-feira vai emitir boletins epidemiológicos diariamente. Isso deve ficar disponível, inclusive, para a comunidade interna, para os funcionários que também têm muitas dúvidas, via intranet. E esse boletim também será divulgado diariamente pela imprensa e a gente vai ter acesso e também vai poder informar a população sobre tudo isso diariamente. Se daqui a pouco eu volto aí com outras informações. E é muito interessante esses esclarecimentos, porque assim, eu recebi ontem, mas foi um caminhão de mensagem. O meu celular virou uma loucura que eu fiquei até altas horas da noite respondendo algumas pessoas, simplesmente falando e tocando nessa situação do hospital universitário. Até porque a gente tinha áudios até de pessoas que trabalham na saúde e mensagens também que falavam a mesma situação. Ou seja, uma coisa é alguém que não trabalha, um terceiro ir lá e comentar algo. Outra são profissionais que trabalham no hospital virem com essas informações, né? Por isso que as nossas equipes foram atrás hoje para ter detalhes completos, né, Lu? Porque realmente, como eu recebi um caminhão de mensagens, toda a nossa produção também recebeu e a população estava aterrorizada, estava apavorada com essas fake news que foram espalhadas aí pelas redes sociais, né? Exatamente, Cid. Até porque a gente entende que é a situação muito complexa. O hospital tem muitos funcionários e uma parte está envolvida nesse plano de contingenciamento do novo coronavírus, mas outra parte não. Então, ou seja, vê pacientes entubados, vê pacientes respiratórios graves, fica sabendo aí que foram testados, porque realmente vários pacientes foram testados aí para o novo coronavírus. Aí já imagina que é um caso suspeito, que é um caso confirmado, aí começam a circular esses áudios e realmente na UTI pediátrica há crianças entubadas com problemas respiratórios, 2 crianças no caso. E aí começa a circular essa informação e tudo vai ganhando força e infelizmente nesse caso, né, são fake news, né? E aí vão espalhando e deixando a comunidade, a população mais apavorada ainda do que já está, né, Cid? Exatamente. Obrigado, Talu. Obrigado aí pelas suas informações, pelos seus esclarecimentos. Daqui a pouco a Luciane Miyazaki volta conosco aqui no Tarobá Notícia. Então, a todas essas pessoas que me mandaram um caminhão de mensagens fazendo essas perguntas, fazendo essas indagações, tá aí a explicação para vocês. Olha, e ontem o prefeito Marcelo Belinati assinou um decreto para o fechamento total do comércio. Já a partir de hoje, a medida inicialmente vale por 15 dias. A partir de sexta-feira, não é? E também tem um prazo estabelecido para algumas empresas que têm dificuldade começarem a se adequar ao cumprimento do decreto, ou seja, vai começar na prática a partir da segunda-feira, fechando todo o comércio, mantendo apenas aquilo que é essencial para a vida das pessoas, como o supermercado, onde você tem que comprar comida, a padaria, onde você tem que comprar comida, o posto de gasolina para abastecer, a farmácia para você comprar o remédio. Então, mantendo aquilo que é essencial. A gente sabe que é uma medida dura,
duríssima, mas nós estamos vivendo um dos maiores problemas da humanidade, né? Nenhum de nós viu qualquer coisa dessa parecida, não é a primeira vez, não vai ser a última, mas está acontecendo bem nesse momento, e essas medidas elas vêm no sentido de que a gente possa preservar a vida das pessoas. Quanto que vale uma vida? Não tem preço, né? Então, vai ter prejuízo? Vai. Para a cidade? Vai. Para os empresários, vai gerar desemprego, vai gerar uma crise econômica, mas é a medida mais acertada que todos os estudos em nível mundial mostram que está prevenindo o contágio pelo coronavírus. Os países que adotaram essa medida agora, antes, como a gente está fazendo, no início da coisa, mostra que o resultado dele é muito melhor do que aqueles países que demoraram muito para tomar medidas duras como essa. E essas medidas salvaram milhares de vidas no mundo e vão preservar muitas vidas do cidadão londrinense também. Aqueles estabelecimentos que fazem o atendimento de produtos que são extremamente necessários, esses continuam funcionando normalmente? Continuam funcionando normalmente, e lembrando também que, por exemplo, os restaurantes, enfim, que vão ter que permanecer fechados, mas está autorizado o serviço delivery para que esses comércios possam funcionar. A indústria não está sendo atingida portanto, não há desabastecimento. As pessoas vão ter produtos aí no mercado, nas farmácias, normalmente. É exatamente esse o objetivo. Todo esse grupo de trabalho que nós criamos com médicos especialistas na área, entenderam que não é o momento ainda de você proceder ao fechamento da indústria. Então, vai continuar o abastecimento normalmente. As indústrias também têm uma característica peculiar, que elas têm uma condição melhor no sentido de fazer a prevenção da doença para os seus funcionários, porque elas não têm um atendimento externo, né? Então, nesse momento ainda não existe nada nesse sentido. É claro que nós estaremos avaliando com esse grupo de trabalho dia a dia, semana a semana, quinzenalmente, para ir tomando medidas adicionais ou mesmo subtraindo medidas que a gente já tomou. Prefeito, há uma preocupação também com relação à segurança pública. Como é que está o diálogo com a Guarda Municipal, até mesmo com a Polícia Militar, com relação a esse esvaziamento aí da área urbana, né? O policiamento, vocês têm conversado, como é que está sendo? Sim, nós temos trabalhado totalmente em conjunto, a Polícia Militar sempre nos apoiando, a Polícia Civil, a Guarda Municipal, a Secretaria de Defesa Social, enfim, todos os órgãos e organismos de segurança. A ideia é exatamente que a gente esteja trabalhando em conjunto, fazendo valer essas medidas e também protegendo a nossa população.